Sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série Analisando os Grandes Textos. Neste vídeo, leremos um trecho extraído da obra Different Seasons, do autor norte-americano Stephen King. Antes de continuar, lembro a vocês que na descrição do vídeo há links para baixar o PDF, bem como um arquivo de MP3 deste texto, está bem? Vamos à leitura. The most important things are the hardest to say. They are the things you get ashamed of, because words diminish them. Words shrink things that seemed limitless when they were in your head, to no more than living size when they are brought out. But it's more than that, isn't it? The most important things lie too close to wherever your secret heart is buried, like landmarks to a treasure your enemies would love to steal away. And you may make revelations that cost you dearly, only to have people look at you in a funny way, not understanding what you've said at all, or why you thought it was so important that you almost cried while you were saying it. That's the worst, I think, when the secret stays locked within, not for want of a teller, but for want of an understanding ear. Muito bem, se você conseguiu compreender o texto à primeira vista, parabéns, seu nível de inglês é ótimo. Mas, se você teve alguma dificuldade, vou ajudá-lo a solucioná-la. E eu também gostaria de dar a vocês a seguinte dica, antes de prosseguirmos com o texto. Se você estiver estudando uma língua estrangeira, mantenha um caderno de anotações, um caderno para você copiar frases interessantes, trechos de livros. Este exercício de cópia é muito útil para que você se acostume com a ortografia das palavras e reforce na memória o significado delas também, certo? Entre várias outras vantagens que esta atividade traz para o aprendiz. Agora, chega de papo, vamos ao texto. As coisas mais importantes, the most important things, são as mais difíceis de dizer. Aqui nós temos dois adjetivos, important e hard, no grau superlativo. Isto é, quando nós exaltamos determinada qualidade a um nível altíssimo. Quando o adjetivo em inglês é longo, como no caso de important, o superlativo é formado mediante o acréscimo de most. Quando, porém, o adjetivo é curto, o superlativo é formado mediante o acréscimo deste sufixo, est, est. Então, aqui, hardest, o mais difícil ou as mais difíceis. Já important, eu não posso dizer importantest, porque para a língua inglesa este adjetivo é considerado longo demais. Então, eu tenho que dizer most important, certo? Continuemos. Elas são as coisas que você, ou melhor, das quais você se envergonha. Literalmente, elas são as coisas que você obtém, fica envergonhado de. As coisas das quais você se envergonha. Quando você se sente envergonhado de algo, ashamed é sempre of alguma coisa. Porque as palavras as diminuem. Diminish them. Diminui essas coisas. As palavras reduzem, shrink, as coisas que pareciam sem limites, limitless, quando elas estavam na sua cabeça. Então, as palavras reduzem as coisas. Os nossos pensamentos na nossa mente, enquanto eles estão preservadinhos ali, parecem infinitos, parecem coisas que não têm um espaço determinado, né? Parecem coisas que ultrapassam até o que poderia ser imaginável, né? Quando estão ali na nossa cabeça. São grandiosíssimas. Porém, as palavras, segundo o Stephen King nesse trecho, elas reduzem as coisas. Reduzem as coisas a quê? A não mais do que o tamanho natural. Ou seja, as palavras fazem com que os nossos pensamentos ilimitados, quando expostos, pareçam coisas comuns.
quando essas coisas, são trazidas para fora. Aqui, bring out. O verbo bring, trazer, é um verbo irregular, cujo passado e cujo particípio também é brought. Bring out é expressar, trazer para fora, neste contexto. Então, brought out, quando elas são trazidas para fora. Então, a ideia do Stephen King aqui é essa. Na nossa mente, os nossos pensamentos são enormes, são coisas fantásticas. Depois de expressos pelas palavras, os nossos pensamentos parecem, enfim, lugares comuns. Pois bem, but, it's more than that. É mais do que isso, não é? Isn't it? Aqui é aquela tag question, aquela pergunta curta, que é muito comum no inglês coloquial. As coisas mais importantes permanecem. Permanecem deitadas, o que em português não faz muito sentido. Podemos dizer simplesmente permanecem. Too close, muito perto, to wherever your secret heart is buried. Permanecem muito perto de todos os lugares em que o seu segredo está enterrado. Secret heart, literalmente, o seu coração secreto, o seu segredo está enterrado. Close, perto, em inglês, exige a preposição to, não a preposição of, como algumas pessoas podem pensar, porque elas fazem uma analogia com o português. Então, close é perto, mas em português eu digo perto de. De em inglês é of, então close of. Não, em inglês é close to, certo? The school is close to the shop, por exemplo, to the store. Bom, então as coisas mais importantes ficam muito perto de todos os lugares, né? Daqueles lugares, todos eles, onde o seu segredo está enterrado, como landmarks, pontos de referência para um tesouro que os seus inimigos adorariam, would love, roubar, to steal away. Vamos para a próxima parte. And you may make revelations. E você pode fazer revelações que custam muito caro para você, ou seja, revelações que lhe são caras, somente para ter pessoas que olham para você de uma maneira divertida, com uma cara estranha. Not understanding, sem entender, não entendendo o que você disse de todo, ou seja, não entendendo nada do que você disse. Aqui ele usa o present perfect, que é aquele tempo que a língua inglesa usa para expressar algo que aconteceu, uma ação encerrada, porém num tempo presente, present perfect. Ou porque você achou que isso era tão importante que você quase chorou enquanto você estava dizendo isso. Isto é, você você abre o seu coração, diz aquilo que você acha extremamente importante, necessário, etc. Conta um segredo, quase chora por isso, e as pessoas olham para você sem entender por que aquilo te parece tão relevante assim. Isso é o pior. That's the worst. Aqui novamente um superlativo. Isto é o pior. I think, eu acho. Quando o segredo permanece trancado no interior, within, no interior. Não por falta de um contador, de um narrador. Want aqui significa falta. Não por falta de um narrador, mas por falta de um ouvido compreensivo, ou seja, por falta de compreensão. Você não tem como contar aquilo que fica no seu coração. Está ali preso, você quer colocar aquilo para fora. Existe o teller, existe o narrador, mas este narrador não encontra um ouvido dócil, um ouvido que queira prestar atenção no que se diz. Curioso aqui, porque teller é formado a partir do verbo tell, que em inglês quer dizer
narrar, contar, dizer. O sufixo er, teller, é usado em inglês para formar o agente da ação expressa pelo verbo. Então, tell, narrar. Teller, narrador. Um outro exemplo, read. Muita gente sabe, significa ler em inglês. Read. E se eu colocar o ER na frente, reader, eu tenho leitor. Da mesma maneira, sing, cantar. Não sei se vai caber aqui nesta margem da página, mas vamos lá. Singer, cantor, né? Sing, cantar, com o ER, singer, cantor. E assim vocês conseguem ampliar muito o vocabulário de vocês, certo? Sabendo o significado do verbo, quando encontrar o verbo mais este ER no final, já perceberão que se trata de um agente da ação significada por aquele verbo, está bem? Ficamos por aqui neste quarto episódio e eu os encontro no próximo. Até lá!